Boa noite, pessoal. Boa noite, igreja. Quem está aí, diga amém. Aleluia. Algumas cenas falam por muitos livros, não é verdade? Que representação forte essa aqui, irmãos. Não é? E o fato é que, não raramente, a gente se esquece de um mundo que existe lá fora. Sobretudo quando entramos num tempo de conforto, de realização. Mas o fato é que essa cena que nós vimos ser representada aqui, ela é muito recorrente. Nessa noite, nesses dias que se seguirão, quando estaremos entrando no inverno, infelizmente isso vai se repetir. E está nas nossas mãos, pelo menos mitigar um pouco dessa situação, em nome de Jesus. Amém? Hoje, pela manhã, ao final da reunião, ao final da ministração do pastor Carlos, lá da metade para o final, ele fez uma orientação para a igreja, para que nós ficássemos atentos sobre as pregações que aqui são ministradas, sugerindo inclusive a anotação, e que nós absorvêssemos o máximo daquilo que é ministrado aqui. E eu ainda não havia falado isso para ele, mas naquela hora Deus já havia falado para mim na abertura do culto. Que coisa interessante. Falei para o Juliano que abriu o culto, o primeiro culto, o culto da manhã. Falei, como foi um momento rápido de ministração do Juliano, falei, eu vou fazer um plágio hoje à noite, vou visitar esse texto das Escrituras, porque, olha só, num momento tão rápido, falou muito ao meu coração, e essa passagem é uma passagem muito, muito cara para mim. E ela está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14. E ali nós temos uma coletânea de passagens que poderíamos discorrer aqui, mas vamos nos ater a alguns aspectos disso aí. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. E aí nós vamos discorrendo à medida que o tempo nos for sendo propício. Aleluia. Nós estamos falando aqui com a tradução Almeida, corrigida e fiel, para o pessoal da mesa, eu esqueci de falar lá no início. No capítulo 2 dessa segunda carta aos Coríntios, antes de nós entrarmos no texto em si, quando nós recebemos uma carta, e isso é uma carta que o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto, é muito importante a gente primeiro falar um pouquinho sobre aquela pessoa que escreveu a carta. Porque o fato é que no mundo, não somente o mundo moderno, mas isso vem já desde o 5º, 6º século de Cristo, as pessoas aprenderam a arte do diálogo e a arte de escrever também. Se você percorrer a história, você vai ver a situação, ou a ação, ou a prática dos sofistas, que eram homens dados a ensinar a arte da retórica, uma retórica que levava as pessoas uma maneira, um treinamento para que as pessoas treinassem outras na arte do convencimento. Porém, a arte do convencimento, ela tanto pode existir para bem quanto para mal. Quando nós usamos a nossa arte de convencimento para o mal, nós geramos morte.
Talvez não te ocorreu nesse momento, mas nós temos Satanás no Éden. Ele tinha uma arte de convencimento, e Satanás conseguia e conseguiu convencer uma mulher. E esses dias tinha um cidadão preocupado no Facebook, dizendo, olha, ligando para o amigo dele, olha, eu tive uma discussão com a minha mulher, e ela falou para mim que eu estou certo, e eu estou apavorado com isso. Porque quando se consegue convencer uma mulher, o homem demonstra uma habilidade muito grande nessa arte. Porquanto é muito importante esse entendimento de quem está falando. Porque quantas vezes fomos defraudados e enganados, porque alguém usou da nossa condição emocional para nos manipular. Quantos entendem o que estou falando? Então não é porque um texto é bonito que ele se torna, em essência, algo relevante para a nossa vida. Não é porque a letra de uma música é bonita, e agora eu me refiro à música secular, que ela necessariamente tem uma utilidade na minha vida. Quantos entendem isso aí? Vocês estão acompanhando? Eu, amém? Eu estou dizendo tudo isso porque o que nós estamos falando aqui é de uma carta escrita a uma igreja por um homem que tem toda a credencial. Se você depois ler na sua casa com calma o início da carta aos Gálatas, ele vai dizer quem ele era. Ele vai dizer não somente a genealogia dele, mas como esse homem, Paulo, como ele chegou a obter tanta revelação de Deus. E esse homem mudou a história naquele primeiro século da humanidade, porque ele foi o que mais escreveu as doutrinas a respeito do Antigo Testamento. E ele conseguiu pegar o Antigo Testamento dentro das cartas e colocar uma coisa dentro da outra, nos mostrando que não existe Antigo Testamento no aspecto de algo que é imprestável, mas somente por uma questão relativa à época em que aqueles fatos aconteceram. Não é porque um fato na minha vida aconteceu há muito tempo que ele deixou de ser uma verdade. Quantos entendem isso aí? E ele então escreve essa carta a uma igreja, a essa igreja que estava em Corinto, uma igreja com uma forte influência grega. E essa carta, e você vai observar quando você pega o Novo Testamento, as cartas sobretudo do apóstolo Paulo, ele vai usar muitas expressões ligadas à justiça e à guerra e ao campo militar para conseguir trazer uma mensagem. Então é muito importante nós analisarmos em primeiro lugar a credencial desse homem. Esse homem, ele trombou com um grande poder religioso, político da época. E ele sabia tudo o que ele ia enfrentar, mas ele não recuou nas decisões dele. As dificuldades eram apresentadas, mas ele ia sempre adiante. E aqui nós vamos observar ele utilizando expressões ligadas à vida militar, à vida das guerras e dos conflitos, que nós podemos perfeitamente trazê-las para a nossa realidade presente. Então, no capítulo 2, no verso 14, depois de um momento em que ele fala sobre o momento do ministério dele, no capítulo 2, no verso 14,
E essa é uma passagem que o pastor Elton gosta de pregar e tem nos ensinado muito através dela. Diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se servem, nos que se perdem. Para estes, ou seja, os que se perdem, certamente cheiro de morte, mas para aqueles, os que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? E essa é uma pergunta que nós vamos trabalhar ela na sequência desse momento nosso. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus, antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Ele fala que ele está escrevendo para aquela igreja, e ele fala que aquela igreja, que nós somos o bom perfume de Cristo. Naquela época, quando os soldados voltavam da guerra, e eles adentravam as cidades, eles adentravam essas cidades com um ritual interessante. Os soldados, os vencedores, eles iam adiante daquele pelotão. E eles eram recebidos pelas pessoas daquela cidade com flores. E eles eram aplaudidos. E essas flores eram jogadas sobre eles como uma homenagem prestada. Se vocês observarem o Cristo, quando ele entra pela última vez em Jerusalém, ele foi também recebido com ramos, lembra disso? Então no pelotão da frente ia aqueles homens que eram os vencedores da batalha, mas no pelotão que vinha logo a seguir, ao final daquela fila, havia uma quantidade enorme de homens que haviam sido vencidos, que estavam por quanto mutilados, sujos, ensanguentados. E esses homens, não somente a humilhação que já sofriam no campo de batalha, mas agora quando eles adentram nas cidades, eles são vistos por uma população com um olhar de desprezo. E não somente com um olhar de desprezo, mas também com gritos de humilhação. E não somente com gritos de humilhação, mas também entravam mal cheirosos, por conta dos ferimentos. Então o apóstolo Paulo, ele usa provavelmente desta figura, desta situação, ele não diz isso textualmente, mas isso era uma prática da época, para representar, muitas vezes, uma realidade espiritual que enfrentamos. Todos os dias, enfrentamos uma batalha diferente. Alguns dias, adentramos pela nossa casa, ou pela sociedade, ou até pela igreja, cheios de
aplausos e nos são jogados sobre nós flores, e chegamos cheirosos. Hoje estamos todos cheirosos e cheirosas, amém? Todo mundo muito jeitoso, não é verdade, irmãos? Mas quem conhece o nosso coração? Quem conhece a nossa alma, senão o Espírito de Deus? O que o apóstolo Paulo está falando e está trazendo a reflexão é que nem sempre nós conseguimos uma grande vitória. Mas não somente isso, quem sabe a nossa história, desde a infância, ela vem acumulando derrotas, derrotas e mais derrotas. O que nos foi representado aqui agora pela equipe de teatro mostrou muito claramente isso que eu estou dizendo. Muitos de nós já na infância começam a experimentar mazelas terríveis, existenciais. E às vezes nem percebemos que, a despeito da nossa roupa tão bonita, do nosso perfume, quem sabe das coisas que possuímos, a nossa alma muitas vezes está despedaçada e humilhada. Há que se fazer uma reflexão sobre isso. Esse mesmo escritor dessa carta aos Coríntios, ele escreve certa vez uma carta à igreja de Éfeso. Alô? No capítulo 4. Amém. Benção. No capítulo 4. Ele vai dizer assim, ele começa assim: rogo-vos, pois, verso 1 do capítulo 4 de Efésios, eu, o prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O que eu estou querendo dizer para você? E o que o apóstolo Paulo traz de ensinamento para mim e para você? Ele está escrevendo essa carta, presta atenção nisso, ele está escrevendo essa carta dentro de uma cela. E dentro dessa cela, o apóstolo Paulo, com certeza, ele estava preso por razões políticas e religiosas, mas ele estava em meio a um monte de transgressores de todo tipo de transgressão, homicídios, furtos, roubos e tantas outras coisas. Mas embora ele estivesse ali naquele lugar, ele usa uma coisa chamada dignidade. Ele diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno à vocação a que fostes chamados. O que eu estou querendo dizer para mim e para você aqui é que a nossa situação visual nem sempre está representando de fato aquilo que está no interior do nosso coração, porque qualquer pessoa que chegasse àquela prisão e olhasse Paulo lá no fundo da cadeia, ia talvez olhá-lo de uma forma de desprezo, mas ele tinha uma coisa no coração dele, ele tinha uma dignidade. Quantos entendem o que estou falando? Muitos do lado de fora, quem sabe absolvidos por uma justiça, às vezes conseguiram um habeas corpus, né? Amém. Talvez estivessem cheirando mais mal do que aquilo que estava lá no fundo. Portanto,
É muito importante que nós tenhamos um bom testemunho. Isso é importante, nós não podemos envergonhar a fé que professamos. Mas tanto quanto isso, é importante que nós tenhamos uma consciência. Quando o apóstolo Paulo escreve, não foi Paulo, aliás, na verdade não se sabe ao certo se é Carrara Táxi ou Táxi Carrara, quantos assistiram aí a Grande Família? Mas não se sabe ao certo quem escreveu a carta aos Hebreus. Há uma tendência de ser o apóstolo Paulo. E lá no capítulo 9 da carta aos Hebreus, a Bíblia vai dizer assim, que os sacrifícios que eram oferecidos no templo, eles não eram capazes, olha só, de mudar a consciência das pessoas que ofereciam aquilo. Por que isso? Porque às vezes nós nos mostramos muito para a galera, mas nem sempre nós estamos seguros daquilo que estamos vivendo. Muitas vezes somos aplaudidos e admirados por todos, mas não raramente nos encontramos numa situação em que nós mesmos não acreditamos naquilo que pelo qual estamos sendo aplaudidos. Isso chama consciência. Ontem eu fui fazer a barba e para dar uma amenizada, né? Grande essa barba branca e tal. E depois do cidadão fazer a minha barba, ele de muito bom grado falou assim: pastor, não quer passar um tonificante nessa barba? Eu falei: não vai dar certo esse negócio. Ele falou: não, pastor, é um tonificante. Eu falei: não, essa barba minha vai ficar preta. Ninguém vai perceber, pastor. Dudu já está rindo lá, que ele sabe do drama, e a Aninha também. Ninguém vai perceber, vamos passar só um tonificante, vai dar uma disfarçadinha assim e tal. A dona Beth está ali também, já. Eu falei: então passa. Que é isso, né? Afinal de contas, né? Pregar amanhã, ficar muito mais bonito, né? Do que já sou, naturalmente, obviamente. Né? Passou. E aí, terminei de passar aquele negócio e a Beth estava me aguardando em algum lugar, e aí eu fui me encontrar com a Beth. A hora que ela olhou para mim, irmão, sabe o que ela falou? O que você fez, rapaz? Irmãos, falei: gente, eu achando que estava fazendo o maior sucesso do Brasil. Falei: hoje eu arrebento na boca do balão. O que você fez? Falei: bem, não ficou bom não? Ela falou: não, vou te mandar uma foto aqui agora, só para você ver como é que você está. Falei: não manda não, vou mandar. Eu olhava a foto, não acreditava, olhava, não acreditava, né? Eu falei: não, eu vou voltar lá e mandar arrancar essa barba, arrancar tudo, né? Ela falou: não, bem, não preocupa com essas coisas não, que as pessoas nem vão notar. Falei: não vão? Olha os irmãos, já está todo mundo rindo de mim já. Imagina eu aqui hoje, irmãos, com a barba um pouco maior, preta, parecendo o tio Suquita. Imagina só, que situação que ia ser. Por que eu estou colocando isso, irmãos? Porque apesar de as pessoas repararem ou não, mas eu tinha dentro de mim uma consciência de que eu estava ridículo com aquela barba, irmãos. Eu falei para ela, eu vou voltar lá e vou pedir o cara para arrancar tudo. Aí eu fui em outra barbearia, que eu fiquei com vergonha desse, que ele foi muito cuidadoso e educado comigo, né? Não queria constranger ele, que ele fez até de bom coração. Eu pensei: às vezes esse cidadão ainda fica... E aí eu falei: não, nesse eu não volto não, fui em outro.
Cheguei lá e falei, eu quero que você rape essa barba toda, porque esse negócio não ficou bacana. Ele falou, olha, se eu rapar essa barba sua toda, você vai ficar igual aqueles meninos dançando quadrilha, porque tem um preto no fundo que não vai sair. Falei, gente, mas está indo de mal a pior assim. Ele falou, não, mas eu já sei uma alternativa, que nós vamos resolver essa questão sua. Aí fez lá alguma coisa lá, chamou um outro cara lá, falou, como é que a gente faz esquecer? Como é que resolve essa equação aqui? Aí ele encontrou uma alternativa lá, enfim, eu não vou falar para vocês, que é um segredo profissional, muito importante, né? Não, irmãos. O outro lá pegou e falou para ele, não, você vai fazer um desfolhamento na pele do rosto dele, e cortar essa barba bem curtinha, mas não tira tudo não. Então, tá bom, você escutou lá, né? Não tira tudo. Irmãos, qual era o drama disso? O drama não era se as pessoas iam achar aquilo bonito ou feio. O drama é que quando eu contemplava aquele espelho, ali não estava Horácio. Horácio é esse aqui que vos fala, e não aquele que quase veio aqui. É uma coisa que nós precisamos entender. Precisamos olhar para dentro da nossa história e saber em qual status ou em qual estágio que nós estamos nesse retorno das nossas batalhas. Ele diz claramente que nós somos o perfume. E perfume de quem, irmãos? De quem? Porquanto o que vai se destacar em nós não é o Horácio, mas é quem? Cristo. E nós precisamos de parar de vez em quando para entender isso aí. Porque senão nós levamos uma vida de aparência, uma vida, quem sabe, de aplausos, vitórias, medalhas. E de vez em quando nos encontramos no mais profundo abismo. Ele diz no texto, no verso 14, e graças a Deus que sempre nos faz o quê? Triunfar em Cristo. Aqui começa uma resposta para a nossa problemática. Problemática é ruim, hein, irmãos? Estou falando igual aqueles. Mas aqui começa a nos responder, a Escritura começa a lançar a luz. Ele está dizendo, graças a Deus que nos faz triunfar em quem? Em Cristo. Presta atenção numa coisa interessante. A carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, esse mesmo homem que escreveu essa carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, portanto, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive. Então, ele nos dá aqui uma resposta, agora uma reflexão, para que eu e você possamos, a partir desse dia 7 do mês de maio de 2023, a repensar, e quando nós partirmos para a batalha, nós temos agora um retorno, mas que esse retorno seja debaixo do perfume de quem? De Cristo. E qual é a resposta? É deixar com que dentro de mim viva quem? Quem? Cristo. Então já não interessa mais quem é Horácio, mas agora, a partir de hoje, interessa o que Deus faz através do Horácio por meio de Cristo. Então, se há alguém que tem que ser exaltado, não é o Horácio, mas é Cristo.
E para que Cristo seja exaltado, eu tenho que pensar igual a Cristo. Eu tenho que falar igual a Cristo. Eu tenho que decidir segundo Cristo. E eu tenho que agir segundo Cristo. E nós sempre falamos isso aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 17. A primeira coisa que Jesus vem falando, a primeira coisa que ele fala: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. A palavra arrependei-vos, colocada ali, nós sempre falamos isso aqui, significa metanoia, ou mudança de maneira de pensar. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer no iniciozinho, nos primeiros versículos do capítulo 12, ele vai dizer assim, olha, o que ele vai dizer, irmãos? Esqueci a passagem. Rogo-vos, pois, irmãos. Não é isso não, Bruno. 12, Romanos 12, né, pastor? Então você está certo, Hugo. Rogo-vos, pois, irmãos, que mais? Pelas misericórdias de Deus, e não vos conformeis com este século, mas o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa passagem ela é tão preciosa que nós vamos ler ela. Vamos ler ela? Romanos capítulo 12. Romanos 12. Obrigado aí, viu, Hugo? Você me salvou. Hoje quem nos salvou foi aquele goleiro do Flamengo, que engoliu um piruzão lá que eu vou falar. Mas diz assim, ó. Olha só, irmãos. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, quem? Irmãos. Para quem que ele está falando? Para a igreja. Amém? Pela compaixão de Deus, ou pelas misericórdias, né? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício, até então, o cidadão pegava um animal, ia lá e mandava sacrificar o animal. Era assim a prática. Nós devemos estar falando muito sobre isso, talvez na festa do tabernáculo, senão com certeza nós vamos estar falando sobre isso. Era o sacrifício de animais. A tal ponto de esses dias o cidadão, a mulher falou para o marido, falou, bem, nós estamos fazendo aniversário de casamento, vamos matar um porco? Ele pegou e falou assim, o que o porco tem a ver com isso? Não tem nada a ver. Mas isso é maldade, irmão, isso é maldade sobre o casamento. Mas diz assim, que o sacrifício, ele era um sacrifício substitutivo. Então aquele sacrifício era para que o homem, quando olhasse o animal sendo sacrificado, que ele percebesse que na verdade quem deveria passar por aquele sacrifício era o próprio homem. Mas o homem não entendia isso. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aqui no capítulo 12, ele diz que apresentei os vossos corpos. Olha, os vossos corpos. Ele não está dizendo para ir lá e buscar o melhor novilho e oferecer em sacrifício. Ele está dizendo para aqueles homens da igreja em Roma, que era para eles oferecerem os próprios corpos. Com um pequeno detalhe,
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele diz assim, que é o vosso culto racional. Consciência, percepção das coisas. Porque às vezes as pessoas estão nos elogiando, mas nós não temos consciência, porque aquilo está nos anestesiando, mexendo com o nosso ego. E nós estamos felizes porque somos admirados, mas no fundo, estamos passando por fortes crises existenciais. Então o apóstolo Paulo, ele fala, olha, nós precisamos de um culto o quê? Racional. Quem tem que ser sacrificado é eu e você. Mas de maneira espontânea, porque ele diz, apresenteis os vossos corpos. Porque até então, quem era sacrificado era o animal, mas percebam bem, na justiça, quando o homem transgride, ele não se apresenta para sofrer as penas da lei. Já perceberam isso? Ele vai encontrar todas as formas de se safar. E aqui em Romanos ele está falando, olha, vocês devem apresentar os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional, porque aí nós vamos entender o que de fato está acontecendo. No capítulo 5 da carta aos Romanos, ele vai falar assim, olha, pela lei eu tive conhecimento de quê? Do pecado. Por que isso? Olha, porque a lei diz, não matarás. Ora, se a lei está dizendo para mim não matar alguém, é porque na verdade, no fundo, eu tenho desejo de matar. Amém? Aliás, tem alguns irmãos aqui que eu tenho vontade, às vezes, de gastar meu réu primário com eles aí. Mas não é isso não, irmãos. Presta atenção, quando a Bíblia diz não, é porque na nossa tendência humana e carnal, reside o sim. Quantos entendem o que estou falando? Então há uma luta, porque nós não transformamos a nossa mente. E aí nós praticamos uma religiosidade igual eles praticavam no passado, oferecemos o melhor boi. E se tiver lá um leilão, eu pago 500 conto num frango. Mas eu não apresentei o meu próprio corpo para ser sacrificado. E esse sacrificar o meu corpo aí não é para que eu seja queimado, mas é para que eu resista aos impulsos da minha carne. Mas tem um desfecho interessante aí em Romanos, nessa passagem, que também nos remete a uma solução maravilhosa. Porque diz assim, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque às vezes a nossa existência ela está pautada, o nosso comportamento, a nossa cultura de vida, ela está pautada por referenciais que não o Cristo. E aí, nós até alcançamos grandes vitórias, entre aspas, mas que depois, eu acho que está dando, esse barulho é aqui? Está dando microfonia? Tá não, é lá, né? Então, não raramente, nós precisamos de parar para pensar nisso. E termos som, é lá fora, né?
Eu olhei e falei, mas as irmãs do louvor ainda estão ali ainda, nem começaram ainda, né? Isso nós precisamos de entender, queridos. Ele vai dizer ainda nesse texto, depois você pode continuar a leitura na sua casa, algumas coisas aqui que nós precisamos de entender. E nós podemos voltar lá para a segunda carta aos Coríntios, naquele capítulo 2, e quem sabe adentrarmos em poucos versículos do capítulo 3. Mas eu queria ler com você o capítulo 2, o verso 17, desse mesmo texto que iniciamos a nossa mensagem. Diz assim: porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Façamos um parêntese aí. Ele está falando de pessoas que pegam a verdade de Deus e transformam ela em mentira. E pega a mentira dos homens e transforma em palavra de Deus. Porque quando nós falamos com alguém a respeito de alguma coisa que seja transcendente ou religiosa, nós instigamos, nós aguçamos na pessoa a curiosidade e o medo. Vocês não são da minha geração, acho que poucos aqui são, mas eu sou de uma geração que tinha medo de mula sem cabeça. E tínhamos medo disso mesmo. São coisas do folclore que nos foram colocadas muitas vezes e nós compramos aquilo como uma grande verdade. Mas o pior disso é que ele vai estar se referindo aí a pessoas que estão ensinando o homem a resolver os seus dilemas pelo próprio homem. Homem, conhece-te a ti mesmo. Mas olha só, ele diz assim, verso 17, porque não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. E provavelmente aqui ele está se referindo aos sofistas, que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Mas volte agora no verso 16, quando ele diz assim, ó, para estes certamente cheiro de morte, para aqueles cheiro para a vida. E aí tem uma coisa intrigante no final desse versículo. Ele pergunta assim, ó, e para estas coisas, quem é idôneo? E mais na frente ele vai dizer, não que sejamos suficientes, mas a nossa suficiência vem de quem? De Deus. De tal maneira que o grande segredo para essa noite não é fazer força, mas dar liberdade ao Espírito para que Ele faça através de mim e através de você. Nós podemos ver isso um pouco mais na frente, desse mesmo capítulo. E aí ele vai falar algumas coisas sobre Moisés, mas ele diz assim, verso 17, capítulo 3, verso 17, nós estamos aqui dando uma compactada, mas ele vai dizer assim, olha, ora, o Senhor é o Espírito. Perceba bem, a palavra Espírito aí está escrito com E maiúsculo, então ele está falando do Espírito Santo, Espírito de Deus. E aí ele vai dizer assim, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Presta atenção, não é questão de fazer força, mas é de dar liberdade para que o Espírito de Deus venha morar dentro de mim, dentro de você. Ele está dizendo, olha, onde há o Espírito, aí há o quê? Liberdade. Esse é o grande segredo. Não é um fazer força. Qualquer dia eu vou contar para vocês uma história, depois eu conto. Mas, presta atenção, não é questão de fazer força. A Bíblia está dizendo, onde está o Espírito, aí há liberdade. Porque nós não somos forçados. Sabe, Judas, quando traiu a Jesus, Jesus tentou avisar ele um monte de vezes. E aí ele termina, e aqui nós concluímos, as irmãs e os irmãos do louvor podem subir, porque já estamos terminando. No verso 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, ele está falando sobre Moisés, um dia nós voltaremos nessa palavra, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito de quem? Do Senhor. O grande convite que a palavra nos faz nessa noite não é que a gente faça igual o Gabigol quando faz um gol, mostra os músculos. Que, aliás, hoje, depois de muito tempo, ele... Mas presta atenção. Nós precisamos dar uma liberdade para o Espírito de Deus pensar através de mim. Pastor, mas como é que é esse negócio? Esse mesmo escritor, ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Ele diz assim, mas tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor nisso, pensai. Porque se nós pensarmos pautados por aquilo que é bom, por aquilo que é louvável, por aquilo que é de boa fama, nós estaremos pensando segundo o Espírito de Deus. E se estivermos pensando segundo o Espírito de Deus, então nós estaremos pensando como o próprio Espírito de Deus. E quando nós iniciamos o texto, ele falou assim, que graças a Deus que nos conduz em vitória em Cristo. E a Bíblia está dizendo isso, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E o Espírito de Deus, quando ele começa a mover na nossa vida, uma das coisas que acontecem conosco é a gente começar a perder. Porque no reino de Deus é um pouquinho diferente, para se ganhar tem que perder. Porque Jesus diz assim, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. E tudo isso é um processo de espontaneidade. Nesse mesmo contexto, e nós não vamos voltar no texto por conta do tempo,
Ele vai dizer sim que nós somos ministros, eu e você, a igreja, de uma nova aliança. E essa aliança, ela não está afirmada numa tábua de pedra, mas essa aliança, ela está escrita nos nossos corações. Isso é muito profundo. Nós poderíamos falar aqui mais 40 minutos sobre isso. Mas quando Deus escreve algo no nosso coração, presta atenção nisso, olha bastante para mim aqui, gente. Quando Deus escreve alguma coisa no nosso coração, aquilo passa a ser o nosso desejo. Quantos entendem o que estou falando? O nosso coração, ele nos conduz. Entende? Mas se alguém escreve alguma coisa no nosso coração, nós passamos a ser servos daquilo que está dentro do nosso coração. E o que a Bíblia está dizendo para mim e para você, depois você pode ler na sua casa, é que nós somos ministros agora de uma nova aliança, e ela não está mais escrita fora de nós, numa pedra, mas ela está escrita nos nossos corações, de tal maneira que quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 4, que nós nos referimos, ele estava feliz, porque as palavras do Cristo estavam escritas no seu coração, e aquilo alimentava ele, dava graça, dava significado, dava consistência, dava sustância, dava alegria, dava motivação, porque essa palavra estava escrita no coração daquele homem. Quem sabe é isso que eu e você precisamos nessa noite, deixar que o nosso coração dessa vez seja alcançado, não por um cupido, uma flecha que atravessa o nosso coração e às vezes gera morte, mas pela palavra do Cristo em nós. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos, se não me engano, 26 e 27, ele fala, e isso é importante: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, volto a repetir, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, que somos nós, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério. E qual é o mistério? É Cristo em vós, a esperança da glória e não da vergonha. Nós não precisamos mais retornar pela retaguarda daquela vila, mal cheirosos, destruídos, porque a Bíblia diz, é Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o segredo, é Cristo em vós. Quem sabe a minha, a sua vida tem sido de vergonhas e derrotas, ainda que aparentemente sejamos uma referência, mas quando olhamos no espelho, ficamos igual o pastor Horácio quando tingiu a barba. Estamos envergonhados porque conhecemos a nossa essência. E nessa noite queiramos que o Espírito de Deus encha a nossa vida de significado. Se você deseja isso, fique de pé nesse momento. Vamos cantar uma canção. Aleluia.
Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Pois liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para o céu, seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre. Seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Você pode repetir comigo essa oração? Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nessa noite eu lhe dou toda plena liberdade para que o Senhor viva dentro do meu coração. Escreva no meu coração a sua vontade, porque desta forma eu farei segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Eu renuncio a todo tempo de derrota. Eu renuncio a todo tempo onde eu não fui preenchido pela sua palavra. E a partir dessa noite eu quero recebê-la em meu coração para ser o meu sustento, o meu pensamento, a minha decisão, a minha ação,
porque assim eu serei conduzido em triunfo, segundo Cristo, em nome de Jesus. Que em todas essas situações que eu estou enfrentando, a sua palavra e a sua verdade fale mais alto do que a minha vontade, que eu seja instruído pelo teu Santo Espírito, porque dessa forma eu andarei em triunfo, e quem irá triunfar em mim é o Senhor. Faça de mim um vaso de honra para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Se você crê no que você orou, aplauda fortemente ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que Deus possa abençoar você, te fortalecer e encher você do Espírito dele, em nome de Jesus. Aleluia.